Nosso primeiro tópico, né, nosso primeiro objeto de estudo vai ser a diferencial. Se você se lembra, lá no cálculo 1, a diferencial era uma propriedade da derivada que a gente usava para fazer algumas estimativas da variação da imagem da sua função. Tá? E eram estimativas até relativamente boas. Claro que hoje, com as facilidades de computação, né, as facilidades computacionais que a gente tem, a diminuição no custo computacional, essa ferramenta não é assim tão poderosa mais, mas é interessante da gente trabalhar também. Então o que a gente quer é entender como que isso funciona para funções de várias variáveis. Então, dada uma função z igual a f de xy, a gente quer definir a diferencial de uma função de duas variáveis, que vai nos dar aí uma aproximação da variação na imagem quando você anda de um ponto a outro do plano, que é o domínio da sua função f de xy, ok? Vamos lá, definição. Seja f de xy diferenciável no ponto x0, y0. A diferencial dessa função nesse ponto vai ser definida por uma transformação linear que vai do R2 até o R, que é dada por t de x menos x0, y menos y0, igual a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, que multiplica x menos x0, né, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas aqui nesse slide que eu acho interessantes, tá bom? Primeiramente, o que vem a ser uma transformação linear, tá? Uma transformação linear é um objeto matemático que a gente estuda com mais profundidade na álgebra linear, né? E é um tipo de aplicação entre dois espaços vetoriais que satisfaz algumas propriedades, né? Que classificam a linearidade. Mas vamos lá, vamos entender como que essa ação linear é dada, porque basicamente nós não vamos trabalhar com essa visão de transformada linear para nossa diferencial, tá? Nós estamos interessados em uma outra abordagem para ela, ok? A gente quer a diferencial completa no caso, mas é interessante a gente entender o seguinte: derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0 é uma constante, assim como a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0 também é uma constante. x0 é uma constante, y0 também é uma constante. O que acontece? Nós temos então uma constante que multiplica a variação na variável x, né, a partir da coordenada x0, e uma constante que multiplica a variação na coordenada y partindo da coordenada y0, ok? Então, grosso modo, seria essa a nossa definição, tá bom? Quando eu disse que nós não vamos nos concentrar mais na forma como transformação linear, eu quis dizer no sentido de notação. Porque nós vamos buscar agora a notação clássica de diferencial, tá? Então a gente vai definir a diferencial de duas variáveis, né, a diferencial de uma função de duas variáveis independentes, usando essa ideia de acréscimos, tá? Então a nossa variação na variável x, partindo da coordenada x0, ela vai ser chamada de dx, e a variação na coordenada y, partindo da coordenada y0, vai ser chamada de dy, tá? Então, a partir daí, a gente vai definir a diferencial de f em xy com relação aos acréscimos dx e dy. E nós vamos indicar essa diferencial por dz ou df. Então pensa, se a gente vai indicar a diferencial por dz ou df, então aquela transformação linear t, eu vou substituir aquela nomenclatura agora por dz. Tá? Então aquela notação da transformação linear eu vou substituir por dz ou df. Tá bom? Então agora a gente está pensando numa forma geral, na diferencial a diferencial dessa função f de xy para qualquer ponto x0, y0 que ela seja diferenciável, tá? Então, dz, que vai ser essa diferencial, vai ser a derivada parcial de f com relação a x, que vai multiplicar esse dx, que seria ali a nossa variação, né,
na variável x, mais derivada parcial de f com relação a y, que seria a nossa, vezes dy, né, que seria a nossa variação na variável y, ok? Então essa daí vai ser a nossa notação clássica. Um exemplo, nós vamos calcular então a diferencial de f de xy igual a x mais raiz de x vezes y no ponto 1, 1. Tá? Então nós vamos trabalhar aqui com aquela notação. Nesse exemplo nós vamos trabalhar tanto com a notação da transformação linear, tá? Quanto com o exemplo, quanto a notação clássica. Então, primeira coisa, sempre calcular as derivadas parciais. Vou deixar para vocês verificarem que essa função é uma função diferenciável nesse ponto 1, 1, tá bom? Verifiquem isso como exercício, é importante. Verifiquem que essa função é uma função diferenciável nesse ponto 1, 1, porque nós precisamos dessa informação. Nós precisamos de garantir isso para que a gente tenha a diferenciável, tá? A diferencial. Então temos aqui as duas derivadas parciais, né? Derivada parcial de f com relação a x, 1 mais y, que divide 2 raiz de xy, e derivada parcial de f com relação a y, x dividido por 2 raiz de xy, tá? Muito facilmente você encontra essas derivadas usando, no primeiro caso, regra da soma unida com a regra da cadeia, né? E no segundo caso, a regra da cadeia, tá bom? Se você não lembra essas regras de derivação assim tão facilmente, tem linkado aí para vocês na descrição do vídeo uma tabela completíssima de derivada e integrais, tá ok? Bom, continuando. Então, por definição, a diferencial dessa função no ponto 1, 1 vai ser a transformação linear t de x menos 1, y menos 1, que vai ser igual a derivada parcial de f com relação a x nesse ponto, que multiplica x menos 1, mais a derivada parcial de f com relação a y nesse ponto, que multiplica y menos 1. Então agora nós vamos lá naquele ponto, nós vamos lá nas duas derivadas parciais, né? E vamos substituir o ponto 1, 1, tá? Então nós vamos encontrar uma constante em cada um dos casos, né? No primeiro caso, na derivada parcial de f com relação a x, nesse ponto 1, 1, nós vamos encontrar 3 sobre 2. E na derivada parcial dessa função com relação a y, nesse mesmo ponto, nós vamos encontrar... Então, observe o que eu disse para vocês antes, né? As derivadas parciais aplicadas nos pontos, elas funcionam como constantes, né? Então, essas derivadas parciais aplicadas no ponto funcionam como as nossas constantes. Opa! Deu um desvio bonito aqui, tá bom? Elas vão ser constantes. Então, com isso, nós vamos gerar aqui uma função, a diferencial, ela vai acabar gerando para nós uma função que é, na verdade, uma função linear de duas variáveis, tá ok? Então, isso é interessante para a gente observar. Lógico que quando a gente está falando da diferencial total, né, a diferencial dessa função num ponto genérico, essas derivadas parciais vão ser funções de x, y, tá? Então não vai ser assim tão simples, mas a ideia é que sempre que você aplicar o ponto, mesmo nessa diferencial escrita para qualquer x, y, na hora que você aplicar o ponto específico, elas vão transformar em constantes, tá ok? Bom, vamos continuar aqui então. Então, nesse caso, ó, a gente observa que, agora vamos usar a notação clássica, né? A diferencial de f no ponto 1, 1 é igual a 3 sobre 2 dx mais meio dy, tá? Lembrando que nesse caso dx é x menos 1 e dy é y menos 1, tá ok? Então, como eu já tinha adiantado para vocês antes, a diferencial ela pode nos dar uma aproximação da variação de f, né? Uma aproximação da variação na imagem de f quando eu saio de um ponto do seu domínio para outro, tá? Então, se eu considerar que eu tenho um ponto xy e eu vou para um ponto x mais dx, y dx, né? Então eu consigo usar a diferencial para calcular, para aproximar a variação gerada na imagem quando eu vou de um ponto para outro. Óbvio, a gente consegue, se eu tiver a função, eu consigo calcular essa aproximação, né? Eu consigo calcular essa variação exata usando a própria imagem da função, né? Mas a diferencial também me fornece isso. Então, por exemplo, a diferencial me fornece uma função que me dá
todas as variações das imagens, me dá a aproximação de todas as variações das imagens dos pontos da minha função no seu domínio, tá? Vamos lá, vamos entender como isso funciona com um exemplo. Então eu tenho uma função z igual a x² vezes y², função polinomial de duas variáveis, então a gente sabe que toda função polinomial ela é diferenciável no plano, ok? Então vamos calcular a diferencial dz. Então calculei as duas derivadas parciais, né? E aí dz é a derivada parcial de f com relação a x vezes dx, mais mais a derivada parcial de f com relação a y dy. Então, essa dz, que é a minha diferencial da função, ela me dá uma aproximação da variação das imagens entre dois pontos, né? Então, eu pego o ponto de saída, coloco as coordenadas no lugar de x, y, né? E o meu dx vai ser a variação na coordenada x e o dy a variação na coordenada y, tá? Até por isso, nós vamos utilizar essa diferencial para calcular um valor aproximado para a variação da imagem dessa função, né? Ou seja, a variação na coordenada z, quando a gente anda do ponto 1, 2 para o ponto 1.02, 2.01. Então, ó, a gente sabe que a nossa variação em z ela é aproximadamente a diferencial, né, a dz, que é igual a 2xy dx mais x² dy, que é o que nós calculamos antes. Então nós vamos usar o ponto de partida, que é o ponto 1, 1, ou seja, vamos colocar x igual a 1 e y igual a 2, desculpa, o ponto 1, 2. Vamos colocar x igual a 1 e y igual a 2. E aí, perceba que para andar na variável x, da coordenada 1 para a coordenada 1.02, eu tenho uma variação aí de 0.02. Então, meu dx é 0.02. A mesma coisa vai acontecer na variável y, cuja variação dy vai ser 0.01. Aí basta eu substituir na minha fórmula da diferencial. Então, agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos colocar 1 no lugar do x, né, nas duas, ok? Nós vamos colocar o y no lugar do y, tá? Nós vamos colocar o dx, que é 0.02, no lugar do dx. E nós vamos colocar agora o dy, que é 0.01, no lugar do dy, tá? Então, quando a gente fizer tudo isso, nós vamos encontrar essa aproximação que está aqui, ó. Tá? Então, a minha aproximação para a variação em z vai ser 2 vezes 1 vezes 2 vezes 0.02 mais 1 ao quadrado vezes 0.01, que vai me dar uma aproximação de 0.09. Ok? A pergunta que surge agora é a seguinte: o quão refinada é essa aproximação? O quão precisa é essa aproximação? Né? Então, para isso, nós vamos estabelecer qual o erro cometido nessa aproximação. Tá? A gente consegue fazer isso? A gente consegue, sim. Basta a gente calcular, né, a nossa variação de z, né, na imagem de z, usando os dois pontos. Então a gente vai lá, vai substituir o ponto 1.02, 2.01 na minha z, né, na minha f de xy, e depois vamos substituir o ponto 1, 2, né, e vamos subtrair as duas imagens. Então, fazendo isso, a gente consegue exatamente essa variação em z, 0.091204, tá? E se você for observar, vamos fazer um comparativo aqui, nós vamos pegar a nossa aproximação e vamos subtrair dessa variação exata, dessa variação certinha, tá? Então nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que o nosso erro cometido é 0.001204, ok? O que isso significa para mim? Significa que eu tenho uma boa aproximação em pelo menos duas casas decimais, tá? Bom, assim como tudo que a gente tem feito para funções de duas variáveis, né, para funções de várias variáveis, a gente define
né, para funções de duas variáveis pela facilidade que a gente tem de enxergar geometricamente as coisas que acontecem. Por quê? Porque funções de duas variáveis têm gráfico no R3 que a gente consegue visualizar, né? Mas essa definição de diferencial, assim como tudo que a gente fez até agora, pode ser estendida para uma função com 3 ou mais variáveis, tá bom? E esse argumento eu peço que vocês desenvolvam como exercício. Usem o que a gente fez para diferencial de uma função de duas variáveis e desenvolvam o mesmo raciocínio para a diferencial de três variáveis, tá bom? Lembrando que tem isso feito no nosso artigo sobre diferencial que está linkado aí na descrição do vídeo, tá? Tem feito em detalhes isso lá, inclusive com alguns exemplos. Mas para que você solidifique o que nós apresentamos nessa aula, eu preciso que vocês desenvolvam, ou pelo menos tentem desenvolver o conceito de diferencial para uma função de três variáveis. Bom?